Vamos destrinchar isso. A nossa imersão de hoje se concentra no material histórico absolutamente fascinante. Com certeza. A gente vai analisar trechos específicos do livro A Vida de Benjamin Franklin, aquela obra clássica, escrita pelo Mason Locke Wiens lá em 1829. Isso mesmo. E vale destacar que nosso objetivo aqui não é, chover no molhado. Exato. A ideia não é ficar falando sobre aquele político idoso, eternizado naquelas pinturas famosas com uma pipa e uma chave na mão no meio de uma tempestade. A nossa missão hoje é investigar as origens reais dessa mente. Queremos descobrir como um garoto pobre, o 15º filho de uma família gigante, que passava os dias num mau cheiro terrível fabricando velas e que teve pouquíssimos meses de educação formal, conseguiu arquitetar a própria genialidade. Na sua essência, um manual de instruções de um verdadeiro autodidata. E o que torna essa nossa análise tão relevante é o quão modernas e até agressivas são as táticas que ele desenvolveu por conta própria. Muito modernas. Estamos observando um jovem que, há séculos, já aplicava métodos de aprendizado acelerado, refinava técnicas de persuasão e até experimentava umas dietas excêntricas. Dietas bem malucas para a época. Sim, mas não por modismo, sabe? Ele usava isso como ferramentas puras de produtividade. Para qualquer pessoa hoje que busca escapar dessa imensa sobrecarga de informações e focar no que realmente traz resultados práticos, a juventude de Franklin oferece um estudo de caso espetacular. Não é só um relato histórico distante. Não mesmo. É um verdadeiro projeto de arquitetura mental. Sem dúvida. E para entender essa mente inquieta, a gente precisa olhar para as raízes, para a herança da família dele. O texto do Wiens aponta que o próprio nome Franklin significava lá nos tempos antigos, na Inglaterra, algo como cavalheiro ou um sujeito esperto. Um detalhe bem premonitório. Pois é, e a linhagem dele foi composta quase que inteiramente por ferreiros durante uns 300 anos. Então existia ali uma longa tradição de trabalho braçal pesado, mas com uma rebeldia muito engenhosa perante as autoridades. Tem um episódio específico no material que ilustra perfeitamente esse pragmatismo da família. A história do avô. Gente, o material traz essa história maravilhosa e meio bizarra sobre o avô do bem, lá na Inglaterra, durante o reinado da Rainha Mary, que entrou para a história como Bloody Mary, a Maria a Sanguinária. Uma mostra clara de onde veio a audácia que o Franklin demonstraria mais tarde na vida. A imagem é simplesmente impagável. Durante aquele período de perseguições religiosas ferozes, a família Franklin era protestante. Então eles precisavam esconder a Bíblia deles, senão as punições eram severas. E a solução dele foi brilhante. O que o avô inventou? Ele simplesmente amarrou a Bíblia aberta com os barbantes debaixo da tampa de uma cadeira de banho, que era basicamente um vaso sanitário primitivo da época. Um lugar, digamos, inusitado. Totalmente. Quando ele queria ler os textos para a família, ele virava a tampa de madeira sobre os joelhos. Se alguém corresse avisando que um inspetor ou um guarda da rainha estava se aproximando da casa, ele só precisava abaixar a tampa de volta. A Bíblia ficava escondida no lugar mais indesejável, anti-higiênico e improvável possível. Ninguém em sã consciência ia procurar ali. Se a gente analisa esse comportamento sobre uma lente mais ampla, fica evidente que a inovação muitas vezes é filha da necessidade extrema. Essa anedota carrega um forte senso de irreverência tática. Irreverência tática, eu gostei desse termo. É a capacidade de olhar para as regras do jogo e encontrar uma brecha, seja ela física ou lógica, para contorná-las. Essas seriam as grandes marcas registradas de Benjamin Franklin ao longo de toda a sua vida pública e científica. Mas trazendo foco para o jovem Ben, o início da vida dele foi marcado por frustrações bem mais mundanas, Aos 8 anos, os registros mostram que ele era um aluno brilhante, ele avançava muito rápido nas séries, mas a realidade financeira da família não perdoou. A falta de recursos interrompeu tudo. O pai dele, o Josias, simplesmente não tinha grana para mantê-lo na escola. O garoto prodígio é tirado da sala de aula e jogado no negócio da família. Ele foi forçado a passar os dias fervendo sabão e sebo fedorento para fabricar velas. Um trabalho exaustivo. E ele detestava aquilo profundamente. O sonho dele era fugir para o mar e viver grandes aventuras.
No entanto, mesmo afundado na lama e na graxa desse trabalho que ele odiava, os instintos de liderança dele apareceram rápido. O texto detalha uma anedota clássica sobre um pântano local onde ele e os amigos costumavam pescar. A famosa construção do cais de pedra. Esse é o momento real de definição de caráter para o jovem Franklin. O cenário era basicamente o seguinte: a margem desse pântano era pura lama, e os garotos sempre acabavam com os pés atolados. Ben, assumindo o papel ali de engenheiro-chefe da turma, decide resolver o problema. Eles encontram uma grande pilha de pedras que pertenciam aos construtores locais que estavam erguendo uma casa ali perto. E aí a moralidade juvenil entra em ação. Durante a noite, sob o comando do Ben, os meninos trabalham feito pequenos castores e roubam todas as pedras. Eles constroem um cais perfeitamente firme no pântano. Na manhã seguinte, os pedreiros chegam, percebem que o material sumiu, encontram as pedras empilhadas perfeitamente lá na água e, naturalmente, os garotos são identificados pelas pegadinhas pequenininhas na lama. O que me chama a atenção aqui não é a travessura em si, mas a dinâmica que se segue entre pai e filho. Qualquer pai no século XVIII, diante de um roubo, provavelmente teria recorrido imediatamente a um castigo físico brutal. Uma surra daquelas. Exato. Mas Josias Franklin toma um caminho completamente diferente. Ele transforma o incidente num verdadeiro tribunal socrático em casa. O jovem Ben tenta se defender com uma lógica bem afiada, né? Sim. Ele argumenta que a obra final, o cais, tinha uma utilidade pública para os garotos e que isso justificava o meio que eles utilizaram. O pai não grita. Ele simplesmente desmonta a premissa do filho. Ele vira o argumento do Ben de cabeça para baixo. Ele demonstra que se essa premissa fosse universalizada, se todo mundo usasse a utilidade pessoal para justificar a apropriação das coisas dos outros, a sociedade entraria em colapso. O pai crava uma lição que ecoaria por décadas na mente de Franklin. Ele diz que o que não é estritamente honesto nunca pode ser verdadeiramente útil. Uma lição de moral atrelada à utilidade prática, absorvida por um menino de só 9 anos. É fascinante como ele percebeu ali que a desonestidade destrói a própria função das coisas. Avançando um pouquinho nessa linha do tempo, o pai nota que o menino vai acabar fugindo para o mar se continuar fervando o sabão. O que seria um desperdício do talento dele. Para evitar isso, ele o envia como aprendiz de impressor para o irmão mais velho, o James. Ali, cercado por palavras, prensas e panfletos, Ben começa a tentar colocar a sua própria criatividade no papel. E a primeira tentativa dele foi, no mínimo, trágica. Ele tenta ser poeta. E, pelos relatos posteriores, do próprio Franklin, ele foi um poeta de qualidade bastante duvidosa. O livro relata que ele começou a compor uns poemas sobre eventos locais e os vendia nas ruas de Boston. Um deles era A Tragédia do Farol, narrando o naufrágio que tinha acabado de acontecer. Ele andava com uma cesta tiracolo, gritando pelas ruas e vendendo essas folhas. E vendia bem? Vendia como água, principalmente porque as pessoas achavam curioso um menino novinho vendendo poesia. Só que o pai dele descobre, chama o garoto para uma conversa e dá um choque de realidade, destruindo o trabalho literário dele. Josias não poupava críticas. Ele chama os poemas de versos de cego, sabe, aquelas poesias de rua bem baratas, e afirma categoricamente que poetas geralmente morrem na miséria. O Ben abandona a poesia na hora, mas a ambição apenas muda de alvo. Ele decide que seria um mestre na escrita em prosa. E a partir dessa decisão que a gente encontra uma das ferramentas de aprendizado mais extraordinárias do material. Ele não tinha professores de redação, então ele precisou inventar um método próprio. Tudo começa quando ele adquire um volume antigo da revista Spectator. Uma publicação inglesa super famosa pelo estilo refinado e pela clareza de argumentação. E o detalhe de como ele conseguiu essa revista é maravilhoso. Sim, a compra do livro. O texto conta que ele comprou esse volume bem desgastado de uma senhora idosa que vendia livros velhos. Ela olhou para aquele menino comprando um material tão denso e fez uma espécie de profecia. Ela disse que um dia ele seria um grande homem. Ele levou aquele livro para casa como se fosse um tesouro. Mas a grande questão é que ele não fez uma leitura passiva, que é o que a grande maioria das pessoas faz hoje ao ler um artigo ou ouvir um áudio na internet.
A abordagem dele foi de dissecação. Como ele fazia isso na prática? O método consistia em ler um artigo brilhante e escrever anotações muito curtas, apenas dicas básicas sobre o argumento de cada frase. Ele guardava essas anotações e deixava o cérebro esquecer o texto original por alguns dias. Dava um tempo para a memória apagar os detalhes. Exato. Depois ele pegava apenas as suas dicas resumidas e tentava reescrever o artigo inteiro, do zero, tentando igualar ou superar a qualidade do autor original. E o passo seguinte era a revisão implacável. Sim. Ele colocava o seu texto lado a lado para a revista Spectator e comparava frase por frase. Ele identificava onde o vocabulário dele foi pobre, onde a lógica falhou e corrigia os próprios erros ali na hora. Ele era o próprio professor. Mais tarde, ele até adicionou um grau extra de dificuldade. Ele transformava os ensaios em poemas e, semanas depois, transformava os poemas de volta em prosa. Esse esforço insano de converter o formato forçava a mente a vasculhar o vocabulário em busca de novas palavras e estruturas. Isso é o ápice do que a gente hoje chama de aprendizado ativo. Essa prática é um treinamento de força brutal para o cérebro. É o exato oposto de rolar o feed de uma rede social de forma passiva. Ele criava um atrito deliberado para fixar o conhecimento. E esse domínio da linguagem não ficou restrito ao papel. Ele queria vencer no campo das ideias faladas também. A persuasão verbal era o próximo passo lógico. O Ben adorava debater, especialmente com um amigo muito inteligente dele chamado Collins. O livro descreve uma discussão super intensa entre eles sobre se as mulheres deveriam ou não receber educação formal. Collins era contra, Ben era a favor, e os dois esgrimiram argumentos com um fervor absurdo. Até que Ben tem contato com um livro sobre o método socrático. E para quem não está tão familiarizado, o método socrático, na sua essência, é a arte de conduzir um debate não através de afirmações brutas, mas de perguntas estratégicas. Em vez de atacar a ideia do oponente de frente e dizer que ele está errado, você faz uma série de perguntas investigativas. Até a pessoa se enrolar. Isso. Você pergunta até que a própria pessoa perceba a falha e a contradição na própria lógica, o que gerou uma virada de chave gigantesca na postura dele. O Ben percebeu que a sua forma anterior de debater estava completamente equivocada. Venceu uma discussão esmagando um oponente com afirmações dogmáticas e certezas absolutas só criava ressentimento. É a natureza humana. Ninguém muda de ideia quando é encurralado e humilhado publicamente. O que nos leva à genialidade da modéstia artificial de Franklin. Ele eliminou do seu vocabulário qualquer palavra que soasse como uma imposição agressiva. Palavras como certamente, sem dúvida ou obviamente foram banidas da fala dele. Ele as substituiu por expressões bem mais suaves. Coisas como eu imagino que, parece-me que, ou se não me engano, pode ser que. Se a gente trouxer isso para as discussões ferozes que a gente vê nas redes sociais hoje em dia, o contraste é chocante. Em vez de chegar com os dois pés no peito na seção de comentários para provar superioridade, ele adotava essa postura quase submissa. Ele fazia o oponente baixar a guarda totalmente. A pessoa do outro lado sentia-se como um conselheiro, um guia gentil corrigindo uma dúvida e não um adversário sendo atacado. Quando o oponente percebia o que estava acontecendo, já tinha concordado com toda a linha de raciocínio de Franklin. Ele conseguia vencer debates complexos sem produzir um único inimigo. É a humildade usada como uma tática de persuasão profunda. Ele percebeu que o ego do interlocutor é o maior obstáculo para a mudança de opinião. Se você remove a ameaça ao ego, a ideia flui. Essa habilidade de navegação social seria testada ao limite absoluto muito em breve. A relação com o irmão James, de quem ele ainda era aprendiz, tornou-se extremamente abusiva. O James frequentemente batia nele. A situação ficou insuportável ao ponto de o Ben tomar uma decisão drástica. Ele foge e quebra o contrato de aprendizagem. É importante notar o peso jurídico e moral disso na época. Sim, romper um contrato legal de servidão não era como pedir demissão de uma empresa hoje. Era uma transgressão muito séria, algo que o próprio Franklin, mais tarde, em seus escritos, chamaria de seu primeiro grande erro moral. Mas ele não via outra saída. Inicia-se, então, uma jornada caótica em direção a Nova York e depois a Filadélfia.
Uma fuga que testa toda a resiliência física e social que ele vinha construindo até ali. A viagem é um verdadeiro teste de sobrevivência. Ele enfrenta uma tempestade terrível num pequeno barco. Durante a viagem, um holandês completamente bêbado cai no mar agitado. E é o próprio Franklin que age. Sim, é o Ben quem o salva, puxando o homem pelos cabelos antes que ele se afogasse. Depois disso, ele é forçado a caminhar cerca de 50 milhas a pé debaixo de chuva torrencial. No momento de exaustão total, ele recebe acolhimento na cidade de Burlington. Uma senhora idosa se compadece daquele garoto solitário e encharcado e oferece não apenas descanso, mas um prato farto de bons bifes de carne. O que já demonstra essa capacidade inata dele de despertar simpatia e confiança imediata nas pessoas ao seu redor, mesmo nos piores cenários possíveis. E o contraste dessa viagem sofrida com a chegada dele à Filadélfia é quase cômico. É uma cena icônica, digna de um quadro mesmo. Imagine um adolescente de 17 anos, esgotado, com as roupas sujas da jornada, os bolsos do casaco estufados de camisas extras e meias. Uma figura bem peculiar caminhando na rua. Ele entra numa padaria e pede 3 centavos de pão. Acontece que o pão na Filadélfia era muito mais barato que em Boston, então o padeiro entrega para ele 3 rolos de pão gigantescos. Ele sai caminhando pela Market Street com o rolo debaixo de cada braço, mastigando o terceiro com vontade, olhando maravilhado para a cidade grande. E tem um encontro fatídico aí, não tem? Tem. A cena é tão desajeitada que uma garota parada na porta de casa não se contém e dá uma gargalhada ao vê-lo passar. O detalhe irônico dessa história é que essa garota era Deborah Reed, a mulher com quem ele acabaria se casando anos depois. O desdobramento imediato dessa cena do pão é muito revelador sobre o caráter dele. O que ele faz depois? Após saciar a própria fome inicial, ele caminha em direção ao cais e encontra uma mulher pobre com uma criança. Elas haviam viajado no mesmo barco que ele e estavam completamente sem recursos. Imediatamente ele entrega os 2 rolos de pão gigantes que sobravam para elas. Ele havia acabado de chegar, o futuro era incerto, ele tinha talvez uma única moeda de prata no bolso, mas a inclinação para a caridade foi instantânea. Essa mesma mentalidade de gerenciar os recursos, de conservar o que era essencial e dispensar o resto, logo ia se transformar numa filosofia de vida ainda mais radical. O material relata que, em dado momento, ele leu um livro de um autor chamado Tryon, que defendia o vegetarianismo. O Franklin adota a dieta na hora. Contudo, a motivação dele rapidamente deixa de ser focada em princípios éticos em relação aos animais. Passa a ser o quê? Passa a ser uma ferramenta de vantagem competitiva e puramente econômica. Ele transformou o próprio corpo numa máquina de eficiência. Na gráfica, enquanto os outros aprendizes saíam para comer refeições pesadas, à base de carne, gastando uma quantia considerável de dinheiro e tempo, o Franklin fez um acordo. Uma negociação com o chefe. Exato. Ele propôs ao irmão que lhe pagasse em dinheiro vivo apenas metade do que era gasto com a sua alimentação. O Franklin passou a preparar refeições extremamente simples e rápidas no próprio local de trabalho. Batatas cozidas, mingau de aveia ou às vezes só um punhado de passas com um copo d'água. Os ganhos dessa manobra foram duplos, né? Financeiramente, ele economizava uma margem absurda para a época, coisa de $10 por ano. E ele usava absolutamente cada centavo dessa sobra para comprar mais e mais livros. E o ganho de tempo também foi fenomenal. Pois é. No aspecto do tempo, enquanto os colegas estavam fora ou retornavam sonolentos e letárgicos pela digestão pesada da carne, ele desfrutava da gráfica vazia e silenciosa. Ele tinha o tempo perfeito para ler, estudar e manter a mente afiada e clara. Ele efetivamente hackeou o sistema. Usou a alimentação para comprar tempo e conhecimento. É o pensamento utilitário elevado à máxima potência. Todas as variáveis da rotina podiam ser otimizadas. Porém, é fascinante notar que ele não era um robô inflexível nas suas crenças. A história do fim do vegetarianismo dele ilustra muito bem essa humanidade e flexibilidade. Além de ter um tom bastante bem-humorado, a famosa epifania do bacalhau. Essa é fantástica. Durante uma viagem de navio, o cheiro de peixe frito sendo preparado pelos marinheiros começou a enlouquecer o Franklin.
Até aquele momento da viagem, ele vinha discursando para a tripulação sobre como era um ato de crueldade absurda matar peixes que nunca haviam feito mal algum aos humanos. Os marinheiros deviam estar achando graça. Estavam rindo da situação e continuaram a limpar o pescado no convés. De repente, um deles abre um bacalhau bem grande e de dentro do estômago do peixe cai um peixe menor que havia sido engolido inteiro. O argumento visual perfeito. O Franklin olha para aquela cena, observa o bacalhau aberto, sente aquele cheiro da fritura subindo e declara uma lógica irrefutável. Ele solta um: "Bem, se vocês comem uns aos outros, por que eu não posso comer vocês?" Ele descarta os preceitos do traio ali mesmo e ataca o prato de peixe frito. Esse episódio é uma crônica maravilhosa sobre a incrível capacidade do ser humano para racionalização. Como o próprio Franklin ponderou mais tarde nos seus escritos com muita autocrítica e humor, é muito conveniente ser uma criatura dotada de razão, pois isso nos permite encontrar, ou inventar, se for o caso, uma boa justificativa para absolutamente qualquer coisa que nossos instintos desejam fazer. Essa capacidade de observar a natureza humana com uma lente tão analítica transparece em como ele passou a ver o mundo e as relações. Por exemplo, quando ele retorna a Boston aos 17 anos, o governador da Pensilvânia tinha sugerido que ele pedisse financiamento ao pai para abrir o próprio negócio. Um retorno triunfal, de certa forma. Ele chega parecendo um cavalheiro, roupas novas, um relógio de bolso e os bolsos tilintando de moedas de prata. O irmão James quase explode de rancor, claro. Mas o pai fica aliviado ao ver que o filho prosperou. Josias, prudente como sempre, recusa o empréstimo achando bem inexperiente demais para um negócio próprio. Mas os dois têm uma longa conversa no jardim sobre valores. E aqui é crucial a gente fazer um parêntese importante antes de entrar no conteúdo dessa conversa. Exatamente. O nosso objetivo ao relatar essa conversa do livro não é endossar de forma alguma correntes políticas ou religiosas contemporâneas. A nossa ideia é apenas expor, com total neutralidade, a mentalidade histórica que está documentada nessa obra do Weems. Feita essa ressalva essencial, o texto descreve que o pai questiona as convicções religiosas do jovem. Ben expõe uma visão estritamente utilitária da coisa toda. No relato, ele argumenta que muitas pessoas utilizavam a declaração de fé como uma folha de fígaro. Uma folha de fígaro. É uma metáfora muito profunda. É sim. Assim como a folha de fígaro foi usada para ocultar a nudez lá no Éden, a fé dogmática era usada por alguns indivíduos para disfarçar a completa ausência de moralidade ou empatia real no dia a dia. Pro Franklin, pelo menos na visão transcrita daquele momento específico, a essência real da religião não deveria ser o debate interminável de dogmas que ninguém compreende direito. Deveria ser a ação concreta. A verdadeira fé, para ele, consistia em imitar a benevolência de Deus por meio da utilidade prática e de fazer o bem genuíno ao próximo. Ao redor, a crença era vazia para ele. E essa obsessão pela responsabilidade e pelo caráter prático ditava também quem ele escolhia manter por perto. O livro narra 2 exemplos drásticos que mostram bem como ele lidava com falhas de caráter. O caso do Collins é um dos mais tristes. O primeiro envolve exatamente esse amigo de infância brilhante, o Collins. O texto diz que o Collins tinha uma capacidade intelectual até superior à do próprio Ben. Mas quando os dois se reencontram em Nova York um tempo depois, o cenário é desolador. O declínio de um talento promissor. O Collins havia afundado no vício do álcool. Ele passava os dias embriagado, pedia dinheiro emprestado incessantemente ao Ben e acabou consumindo uma quantia significativa de moedas que o Ben estava guardando para um homem chamado Sr. Vernon. Era dinheiro dos outros. É um relato melancólico sobre os limites do talento. O Franklin testemunha de perto uma mente excepcional se autodestruir pela completa falta de disciplina. E, mais importante ainda, ele aprende a dura lição de não financiar o abismo dos outros. Teve que cortar os laços. Ao ver o dinheiro confiado a ele ser drenado pelos vícios do amigo, o que comprometia a sua própria reputação e segurança, ele toma a difícil decisão de se afastar. A conclusão prática que ele extrai disso é implacável. O talento intelectual, desprovido de integridade e autocontrole, não tem utilidade absolutamente nenhuma.
Mas, contrastando com essa história super triste do Collins, a gente tem o desfecho bem cômico com o novo chefe dele, chamado Keimer. O Keimer era uma figura. Segundo o relato, Keimer era um sujeito preguiçoso, um tanto hipócrita, que gostava de explorar os funcionários na gráfica e que tinha um apetite monumental. Ele era absolutamente guloso. O Ben percebe essas falhas do chefe e decide aplicar um teste que atacava diretamente o ego do sujeito. Uma armadilha psicológica brilhante. Sabendo que o Keimer tinha uns delírios de grandeza e adorava se passar por sábio e grande profeta, o Ben propõe, com a maior seriedade do mundo, que os dois fundassem uma nova religião. Keimer seria o rosto público, o pregador das doutrinas, enquanto Ben seria o debatedor oficial, aquele que esmagaria intelectualmente qualquer crítico que aparecesse. O Keimer achou a ideia espetacular. Já estava imaginando a influência, o poder e o dinheiro que aquilo tudo traria para ele. Só que ele não contava com a condição, o golpe de mestre do Ben. Ele estipula que, de acordo com as diretrizes sagradas dessa nova fé imaginária, os fundadores precisariam atingir um grau máximo de pureza corporal. O que significava na prática? Que eles deveriam adotar um regime estritamente vegetariano. Estava terminantemente proibida qualquer carne vermelha, peixe ou ave. E o golpe final? O Keimer teria que dar adeus aos seus adorados e diários bifes com cebola. E como Franklin já estava mais do que treinado a viver à base de água, batata e pão, ele não sofreu nada com a nova regra, mas o Keimer entrou em agonia profunda. O livro descreve o chefe passando dias encarando tigelas de mingau de aveia, bufando, reclamando o tempo todo que estava morrendo de fome e sendo envenenado pela dieta. enquanto Ben, pleno, falava sobre como os espíritos de ambos estavam se elevando. Exato. Finalmente, o desespero estomacal fala mais alto. O Keimer abandona a nova religião sem olhar para trás, simplesmente para poder devorar um porco assado inteiro. É uma história que beira o pastelão, mas que revela muito sobre como Franklin testava e compreendia as nuances da natureza humana. Ele manipulava a vaidade e os apetites alheios com uma frieza quase clínica, mas sempre com um senso de humor muito apurado. A ironia era a arma dele. Se a gente conectar todas essas histórias, a fuga audaciosa, o debate refinado, a dieta tática, as relações cortadas, a gente vê que não há magia nenhuma na formação desse intelecto gigantesco. A genialidade dele brotou de uma curiosidade voraz e de um pragmatismo inflexível ao longo de anos. Ele tinha a rara habilidade de sofrer um reverso, analisar o próprio erro, corrigir a rota rapidamente e focar apenas no que era prático e útil para a vida dele. Tudo, no fim das contas, convergia para a utilidade. Se a gente olhar para a nossa realidade hoje, o impacto disso é enorme. Vivemos submersos num volume absurdo de informações diárias. Para as pessoas hoje, o método que o jovem Franklin desenvolveu para destrinchar aquele artigo da revista Spectator, o rigor com que ele editava as palavras que saíam da própria boca para não ofender, a maneira como ele decidiu o que consumia. Ele se tornou o editor-chefe da própria mente. E isso, criar atrito deliberado para aprender de verdade, desenvolver uma empatia tática para debater de forma saudável e focar em gerar resultados práticos é, sem dúvida, o caminho mais realista para nos tornarmos genuinamente bem informados. Sem acabar totalmente paralisado pela ansiedade e por essa sobrecarga constante de dados que a gente vive. E isso nos leva a uma questão final sobre a qual vale muito a pena refletirmos. Qual seria? Benjamin Franklin utilizou a tecnologia mais precária imaginável na época dele. Alguns livros desgastados, folhas de papel rústico, penas de escrever e a luz das velas que ele mesmo detestava fabricar. E com isso, ele forjou uma mente capaz de alterar os rumos da ciência e ajudar a desenhar os alicerces inteiros de uma nação. É de cair o queixo. Hoje, com um oceano inesgotável de conhecimento literalmente acessível ao toque de um dedo, através da tecnologia que carregamos em nossos bolsos... Os nossos celulares. Exatamente. Qual seria o nosso equivalente moderno daquele exercício da revista Spectator? Qual prática essencial de aprofundamento a gente está simplesmente ignorando todos os dias, apenas por considerarmos que dá trabalho demais ou que é analógica demais para a nossa rotina? Fica a provocação.